aqui no canal de entrevistas IBHBC e vamos falar hoje sobre relacionamento de casal. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje o casal facilitador de constelações familiares, Décio e Vilma. Ele é médico, ela é enfermeira, casados há 24 anos e trabalhando juntos nessa abordagem há mais de 14 anos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então vamos partir para filhos. E quando chegam os filhos? Como é que fica esse núcleo, esse ciclo? Porque é claro, uma maravilha, mas é um novo problema que de repente pode surgir ali no casal. Primeiro ponto em relação aos filhos é compreender que aquela criança é metade mamãe, metade papai. Eu costumo dizer que nós temos uma ilusão que nós somos filhos. Na verdade, a gente não é filho. Nós somos uma própria extensão dos nossos pais. Eu vejo o comportamento dos meus filhos que eu nunca ensinei para eles. Eles nasceram com chip, né? Já nasceram daquele jeito. Então, quando eu tenho uma criança com ela, é inevitável que essa criança vai ter comportamentos que vêm da família dela e que eu preciso agora integrar, respeitar e, por que não dizer, amar e achar legal, né? Como seja um modo igualmente válido de fazer as coisas. Então, muitos problemas que acontecem com as crianças, inclusive que afetam o rendimento na escola ou que criam muitas dinâmicas perigosas, como, por exemplo, o alcoolismo, entre outras, tem a ver com essas disputas. Quando, por exemplo, um diz para a criança, não faça igual a sua mãe, ou igual ao seu pai, não faça igual ao seu pai. A observação desse campo de amor profundo que atua na família mostra que as crianças são profundamente leais a ambos os pais. Então, quando nós, de alguma maneira, exigimos de uma criança que ela abra mão dessa lealdade, quando a gente diz, não faça igual a sua mãe, o que eu estou dizendo para ela na verdade? Sabe essa metade sua que é igual à mãe? Você esquece, deleta isso. Ele não consegue fazer isso. Ele, então, tem que usar uma maneira criativa de resolver. Como ele faz isso? De uma maneira muito bonita, às vezes. A criança fica dividida. A gente vê isso com muita frequência em pais que se separam de maneira muito tensa ou muito litigiosa. Então a criança é quase que instada a tomar um partido. E muitas vezes ela o faz. E ela faz como? Na superfície ela fica rezando o credo daquele pai ou mãe que ganhou a guerra. Ou seja, ele diz, sim, mamãe, a senhora está certa, etc. Papai é violento, ou ele é alcoólatra, ou ele é isso, ou aquilo outro. Mas na profundidade, mais tarde, essa criança se sente instada a comportar-se por lealdade, por amor profundo àquele que perdeu a guerra. Então aí o que acontece é uma coisa terrível. Quando nós dizemos para uma criança, não seja como a sua mãe, na verdade o que a gente está fazendo é decretando para essa criança que ela vai ser igual àquela característica que eu critiquei. Essa é, por exemplo, a dinâmica mais comum que nós observamos que atua em pessoas que se tornam alcoólatras. Então o que acontece é, a mãe disse muitas vezes na orelha dessa criança, ou às vezes não disse, mas no coração ela tinha essa postura, não seja como seu pai, que é alcoólatra. E a criança diz, claro mamãe, não vou ser. E mais tarde o que acontece? Ou ela se torna alcoólatra, ou ela casa-se com uma pessoa alcoólatra. Assim ela mantém uma lealdade dupla, percebe? Ela é leal à mãe. E continua a lealdade pelo pai. E continua sendo leal ao pai. E ela mantém então um vínculo de amor muito profundo. Isso é geralmente uma coisa inconsciente, mas é o que atua dentro das famílias. Essa é a realidade que nós observamos vez após vez, quando os pais em conflito impõem essa divisão para as crianças. E como é que fica o conflito no relacionamento do casal, quando este casal, quando se forma, já tem o fruto de um outro relacionamento? Por exemplo, vocês dois se casam e ele já tem um filho, por exemplo. Como é que dá esse equilíbrio? Ele vai ter que dar atenção tanto para você quanto para esse filho de um outro relacionamento. Não, ele não tem que dar atenção para esse filho que eu trago de um outro relacionamento. E caso ele faça isso, eu fico devendo. Aí entra de novo a questão do equilíbrio. Certo. É um presente, eu tomo como um presente que ele faz para mim, quando ele dá atenção, quando ele me ajuda a cuidar desse filho. Bom, já que vocês falaram em separação, e como é que fica essa situação dos filhos depois de uma separação? Bom, os filhos seguem da mesma forma, porque a separação ela acontece entre o homem e a mulher, e não entre o pai e a mãe. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas confundem
Homem e mulher é uma coisa, nós somos marido e mulher. Para os nossos filhos, ele é pai e eu sou mãe. Então, eu posso trocar de marido, mas o meu filho não pode trocar de pai. Então, eu posso me separar dele, mas o meu filho não pode se separar dele. Então, a separação ela pode acontecer entre o casal e não tem nada a ver com os filhos. Nos filhos, os pais permanecem ligados, sempre. Em cada célulazinha do corpo deles, o papai e a mamãe vão estar sempre juntos, vivos ou mortos, separados ou juntos na mesma casa, né, como casal. Então, para as crianças, não deveria fazer essa diferença. Só faz porque muitas vezes eles são trazidos para dentro dessa separação, para dar opinião, os pais contam coisas que acontecem aqui para eles, então eles começam a fazer parte de algo que deveria ser somente algo da intimidade do casal. Então, quando os filhos ficam fora disso, porque eles não têm nada com isso, eles ficam livres e podem brincar, como eu costumo dizer, né? Então, a separação, na verdade, não deveria afetar. Claro que os filhos ficam um pouco tristes e tudo, mas não deveria afetar a vida deles em termos de sucesso e tudo mais. Porque quem se separa é o homem e a mulher, é o namorado da namorada, mas o papai e a mamãe continuam juntos. E como pai, eu preciso sempre contar com ele. Como mãe, ele precisa sempre contar comigo. Ou seja, a gente costuma dizer que nesse caso, aqui nunca, entre pai e mãe, não pode passar nem vento. Compreende? Então, para as crianças, a gente morando juntos ou separados, para elas é assim que deveria ser no coração delas. E somente os pais podem ajudar as crianças, mesmo se eles separam, a mantê-los unidos dentro de si. E aí a criança segue bem, livre para cuidar daquilo que ela tem que cuidar na vida. Enquanto criança, enquanto adulto, não faz diferença. E eu gostaria de acrescentar que isso tem surgido muito à baila na questão das separações, porque às vezes nos procuram pessoas que trabalham com isso, por exemplo, nos tribunais, né, ou em questões de aconselhamento em situações difíceis, como lidar com essas crianças que às vezes têm guarda compartilhada, guarda com o pai, etc. E se for muito necessário que se avalie essa questão, o ponto importante aí é aquele pai ou mãe que mais respeita o outro, ou seja, no casal, aquela pessoa que mais respeita o outro é a pessoa que tem mais condições de lidar bem com essas crianças. Porque então, se eu tenho um respeito pela mãe deles e elas ficam comigo, elas têm mais mãe e mais pai comigo do que teriam se ficassem com ela, né? Então, esse ponto é um ponto muito importante. Os pais, quando se separam, devem manter um canal livre para que o amor da criança possa continuar fluindo para o parceiro que se encontra separado, digamos assim. Ou seja, os pais não devem transladar o conflito de casal para as crianças. O que às vezes nem sempre é assim, porque muitos dos casais, quando se separam, acabam usando, às vezes, o filho como forma de atingir o outro, ou seja, aquela questão de pai e mãe continua, casal tudo bem, mas às vezes não é essa separação. Às vezes os pais costumam usar os filhos para, ou seja, se degladiarem, e no centro está ali o filho. Sim, isso tem e aí a criança fica perdida. Isso tem efeitos destruidores. Eu imagino que tenham clientes que procuram vocês para resolver esse tipo de impasse, né? Sim. Como se resolver isso? Normalmente nos procuram depois que a criança começa a dar problemas. Então, essa dinâmica se apresenta, por exemplo, mais tarde, na adolescência, quando essa criança começa a usar drogas, ou não está indo bem na escola, ou às vezes não consegue ter um bom rumo profissional, ou ainda mais tarde, quando ela cresce e não consegue estabelecer um bom relacionamento, ela própria de casal. Então a gente observa a cicatriz dessa questão anterior, lá na separação dos pais, onde ela se intrometeu e muitas vezes produz efeitos em cascata. Existe, por exemplo, um cliente te procura sabendo dessa problemática, só que tem que haver um comum acordo entre esses dois. De repente, um só te procura, o pai te procura ou a mãe te procura, mas tem um outro lá que tem que entrar nesse sistema. Para ver esse equilíbrio, para que aconteça sucesso, tem que... Ótima pergunta. Como nós dissemos, se trata de equilíbrio. Então, frequentemente, quando
digamos, a mãe nos procura porque o filho não está indo bem na escola depois de uma separação. Como se trata de equilíbrio, se trata da relação dela com o marido, o ex-marido. Então, se ela encontra uma maneira de equilibrar isso, geralmente a relação entre eles melhora. Porque as pessoas não se iludam, elas querem uma solução. Elas apenas muitas vezes não conseguem alcançar essa solução por não saber como chegar lá. Mas se a gente dá uma chance para que elas encontrem esse caminho, elas abraçam geralmente a solução. Ou seja, chega em um determinado ponto que vocês mostram que o melhor, o caminho é você arrumar, solucionar aquele problema do filho. Eles acabam vendo que se vier, por exemplo, a solução do problema do filho, isso com certeza vai harmonizar todo o ciclo ali, independente se eles estão juntos ou não. Sim, porque os pais amam os filhos igualmente. É uma ilusão pensar que muitas vezes porque o homem está afastado, ele não ama a criança tanto assim. Muitas vezes ele se afasta por não encontrar um meio de encontrar uma solução que possa realmente trazer uma coisa bonita para ele, para ela e para a criança. Tá, e quando o cliente que te procura é a mãe, percebeu o problema do filho, te procura, e como trabalhar essa mãe somente um indivíduo e isso se refletir no marido que não foi lá, não foi citado, e que isso se reflita no filho? Como resolver isso? Essa é uma das grandes vantagens do método com o qual nós trabalhamos. Ele tem uma visão sempre sistêmica. E nós trabalhamos em cima de relações. Isso significa o seguinte: quando a gente muda a dinâmica das relações, as pessoas se ajustam automaticamente a isso. Por exemplo, se a mãe está assumindo coisas demais, que é geralmente o que acontece, né? Ela não deixa espaço nenhum para que o pai assuma. Muitas vezes ela ainda chega a dizer para nós assim: não, mas eu já falei com ele que ele tem que procurar o pai, e o pai falou que não quer saber dele, ou o pai não ocupou o espaço que deveria. Pai ausente. Diz assim: o pai é ausente. Né? Então o que a gente observa é que numa dinâmica sistêmica, quando um vai fazendo alguma coisa que está fora da sua função, ele vai ocupando o espaço dos outros. Quando essa pessoa regressa ao lugar que lhe cabe, o sistema naturalmente, lógico, isso leva um tempo, né? Ele naturalmente retorna a uma nova configuração. Então, vou dar um exemplo assim, fora desse contexto, mas que talvez ilustre isso de uma maneira mais simples. Se numa relação de trabalho, digamos, eu e ela, eu vou fazendo sempre mais funções que deveriam caber a ela. Com o tempo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer nada. Ela vai ficar completamente ociosa. E eu vou ficar sobrecarregado. E isso vai continuar assim, porque eu vou ter a sensação de que ela não faz nada e eu estou sempre sobrecarregado. Esse efeito, a gente observa ele muito dentro dos sistemas familiares. Uma pessoa ocupa o espaço da outra, vai ocupando funções. Então, um fica sobrecarregado e o outro fica, digamos assim, ocioso. Esse desequilíbrio, então, acaba produzindo uma série de distorções que, se não forem colocadas de novo em ordem, não podem nunca chegar a uma solução. O que nós fazemos, então, normalmente, é ajudar essa pessoa, primeiro, a compreender o papel de cada pessoa dentro desse sistema. Segundo, encontrar o seu próprio lugar dentro desse sistema e poder ocupá-lo confortavelmente. Nós chamamos isso de postura. Quando uma pessoa alcança a postura que equivale ao seu lugar dentro do sistema. Isso é quase mágico, porque isso produz geralmente efeitos não somente visíveis, mas muitas vezes transformadores. É comum que, depois de um tempo, essa mãe nos diga assim: mas eu nunca imaginava que o pai ia ser capaz de aceitar essa nova situação e assumir essa função, porque isso nunca foi a minha experiência anterior. Então isso é a nossa experiência nesse sentido. É possível ajudar, mesmo que através de uma única pessoa, porque ela passa a ser a semente da transformação dentro do sistema. Essa mudança de comportamento é automática por parte do outro, que não foi diretamente colocado dentro desse tratamento, no caso de vocês. Quando a pessoa que nos procura encontra a postura correta, sim. Efetivamente já vai passar para outra pessoa e justamente ela vai se enquadrar dentro daquilo. Sim, porque quando a pessoa vai para o seu lugar, a outra também assume o seu próprio lugar. E dentro de uma nova configuração, novo relacionamento, e aí você tem um filho, você vai ter que saber administrar esse filho de um outro relacionamento
dentro desse atual relacionamento? Como que se faz isso? Ok, você está dizendo então a situação onde um parceiro traz uma criança de um relacionamento anterior, ele se separou, leva consigo uma criança e vai uma nova configuração de um família. novo relacionamento, né? Aí tem muitas implicações. A primeira implicação importante é que se, por exemplo, eu trago um relacionamento anterior, uma criança, e tomo essa mulher, que agora é minha segunda mulher, tudo que ela fizer para o meu filho de um relacionamento anterior é, na verdade, um favor para mim. Claro. Ela não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Então, acontece o contrário. Tudo que ela fizer de bom para essa criança, eu tenho que equilibrar com ela. Uhum. Eu tenho que dar um pouquinho mais para acertar a conta do equilíbrio entre nós. Certo. Você está perguntando ao contrário? E o contrário, se ela trouxer uma criança? Se ela não trata bem aquela criança, porque aquela criança é fruto daquela outra esposa sua, da sua ex-esposa. É muito simples. Nós já tivemos muitas situações onde uma pessoa tem até filhos no novo relacionamento, que é uma situação além dessa que você está me colocando, né? Uhum. E ela exige que, por exemplo, se eu tivesse um filho agora com ela, além do filho que eu trouxe, né? Certo. Então é preciso compreender qual é a prioridade certa de atendimento da necessidade de cada pessoa dentro desse sistema, que tem um bom efeito, como ela diz, um efeito harmônico. Nós observamos e podemos perceber claramente que, se, digamos, ela diz para mim, ou seu filho ou eu. Quem dança? Tá aí, quem roda nessa história? Claro que ela dança, né? Eu não consigo, por causa do meu amor pela minha criança, abrir mão da criança por amor a ela. Se eu faço, essa relação aqui fica muito instável, muito instável, né? E acontece às vezes, por exemplo, de você conseguiu essa harmonização, você levou o filho para o casamento, conseguiu essa harmonização, ela está tratando bem do seu filho, e depois do nascimento de um novo filho, comum de vocês dois, de haver aí vamos dizer assim, uma competição por parte dela, de ela querer que você dê mais atenção para aquele novo filho. Sim, é o que eu estava dizendo. Então aí nós temos que olhar aquilo que dentro dos sistemas familiares, de uma maneira geral, produz um efeito harmônico e aquilo que não produz esse efeito harmônico. Então, se ela exige que eu dê prioridade à nossa criança comum, no sentido de que eu tenha que dar menos prioridade para o meu filho anterior, então também o relacionamento aqui fica em perigo. Então a ordem aí é bem simples. Primeiro, particularmente eu pessoalmente, preciso dar atenção para o meu filho de um relacionamento anterior. Claro. Eu tenho que dar prioridade às necessidades dessa criança. Depois, às necessidades do nosso relacionamento de casal. Depois, às necessidades do nosso filho em comum. Aí não é uma conta de menos, tá? Ou seja, o fato de eu dar prioridade para esse filho não quer dizer que eu estou subtraindo nada do subsequente. É só uma questão de ordem de prioridades. Então, se eu sigo essa ordem, o meu amor fica tranquilo. Se eu fujo dessa ordem, aí começam a haver perturbações, esse relacionamento perde estabilidade, às vezes surgem questões que envolvem essa criança, ela começa a dar problemas, né? E qual que é outro tipo de problema comum de clientes que procuram por vocês nessa configuração aí? Outro tipo de problema comum que pode ser apresentado tanto por parte do filho ou do casal, que seja bastante corriqueiro em relação a essa nova configuração. Os maiores problemas que a gente observa habitualmente nessas questões, que é muito comum hoje, porque os casais se separam, têm filhos e vão conviver novamente com os filhos recíprocos, é que haja uma certa dificuldade com parceiros anteriores, né? É que essa mulher se sinta um pouco ameaçada, por exemplo, com a mãe do outro, pela primeira mulher, primeira esposa, né? E aí atuam aquelas questões que nós falamos mais cedo, que é como é que a gente faz uma separação de uma forma bonita, boa, que permita que esse relacionamento tenha chance, né, sem se sentir ameaçado pela presença de um parceiro anterior. Isso significa que, primeiro, eu tenho que me separado de uma boa forma, uma forma respeitosa da minha primeira mulher. Ela também, se é o caso, de um parceiro anterior. Do contrário, muitas vezes vai estar atuando aqui coisas que têm a ver não com esse contexto, mas com um outro contexto. Por exemplo, ela teve uma separação difícil com o primeiro marido porque ele a traiu. E agora eu tomo a cobrança dela em relação a isso, porque ela começa a ter ciúmes porque eu tenho um bom relacionamento com a mãe do meu filho. Uhum. Então aí a gente começa a perceber que está atuando dentro desse relacionamento coisas que pertencem a um contexto fora desse relacionamento, a um contexto mais amplo. Por exemplo, as questões dela
em relação à sua própria relacionamento de casal anterior com o seu primeiro marido. Ou seja, esse problema tem que ser resolvido lá atrás para você trazer a solução para cá. Sim, por isso mesmo que essas situações comuns hoje em dia, por causa de separações que envolvem casais que se juntam novamente com crianças, etc., elas podem ser muito auxiliadas pelo método com o qual nós trabalhamos. Porque ele permite desenhar esse contexto amplo e entender o que pertence a um determinado aspecto desse contexto e não pertence a outro. Por exemplo, trazer à luz o que é relevante, que está atuando dentro do meu relacionamento com ela, que na verdade tem a ver com o relacionamento anterior dela ou com o meu relacionamento anterior e nada a ver com o relacionamento entre nós dois. Bom, vamos... Pode concluir? Sim, na verdade, o parceiro atual, no caso de ter um anterior, sim. No fundo, o sentimento que ele deveria ter, e agora talvez um monte de gente vai arrepiar, é gratidão ao parceiro anterior, porque afinal de contas eu só posso ter ele aqui comigo porque ela perdeu, ou porque a anterior abriu mão ou saiu de cena, digamos assim. Então, na verdade, o único sentimento que deveria ter em relação ao parceiro anterior é de gratidão. Obrigada porque você saiu de cena, agora eu tenho ele. Sim, por isso eu disse que as pessoas iam arrepiar. Tem que ser muito evoluído. Tem que ser muito evoluído. Não, basta olhar para a realidade como ela é, porque essa é a realidade. É um presentão, né? Fala a verdade. Se eu me separei e eu casei com ela, é um presentão para ela. Não, com certeza. Olhando para esse lado, sim. Bom, vamos passar para diante outra grande problemática em relação a filhos. E quando morre um filho, o impacto disso na vida do relacionamento? Esse é um tema de fato muito importante. Nós observamos coisas muito comuns e muitas vezes mal percebidas dentro do relacionamento de casal que envolve morte de filhos. É uma observação frequente que quando uma criança morre, e aí vou estender essa questão da morte, porque muitas vezes se pensa que somente quando uma criança que viveu, nasceu, né, esteve junto, viva com os pais durante um tempo, nós observamos que além disso, por exemplo, abortos, mesmo que espontâneos, produzem um profundo efeito no relacionamento de casal. Muitas vezes isso produz uma dor interna nele e nela, e como muitas vezes no relacionamento de casal um quer proteger o outro, ele não expressa essa dor. Então é frequente, por causa dessa não expressão dessa dor, que o parceiro que não vê o outro expressar essa dor, sinta que ele não liga. Acho que está insensível diante daquela acontecimento. Exatamente. Isso produz então muitas vezes separações. No caso do aborto, por exemplo, eu acredito que a mulher talvez sinta um pouco mais, ou talvez muito mais do que o homem. Talvez ela expresse mais. Expressa mais. O sentimento do homem também é de muita dor. Então o que acontece aí é que isso muitas vezes produz separações. Separações muitas vezes inexplicáveis, onde um olha para o outro e fala assim, não sei por que nós separamos. Né? E aí quando a gente vai olhar isso à luz das constelações familiares, o que a gente pode muitas vezes descobrir é que ali se esqueceu do fato de que às vezes poucos meses antes, ou às vezes um ano antes, aquele casal perdeu uma criança, às vezes um aborto. Né? Ou às vezes ele nem sabe que perdeu uma criança, por exemplo, o uso de pílula do dia seguinte, já tivemos casos, pessoas nos procuraram e nem sabiam que tinham estado grávidas. Então, de repente perguntou, você já usou a pílula no dia seguinte? E ela disse, começou a chorar e disse sim por 2 vezes. E uma das vezes havia uma criança, isso se mostrou, né, na constelação dessa pessoa. E ela nunca, sabidamente grávida, mas ela estava, no caso de uma das vezes que ela usou a pílula, ou seja, independe da idade gestacional, compreende? Isso nós já vimos várias vezes que tem efeito no relacionamento. Esse é um casal que ia casar e não conseguiram, na semana do casamento não conseguiram se separar, e sem nenhum motivo, aparentemente na superfície. O que estava no profundo era essa questão da morte dessa criança, que nem eles mesmos tinham conhecimento por causa da idade gestacional. Aí o movimento de expressão desse sentimento muitas vezes ajuda a encontrar de novo uma conexão. Por exemplo, que eles possam fazer luto pela criança falecida juntos e não separados, como muitas vezes acontece, porque um quer proteger o outro de invocar nele de novo aquela lembrança dolorosa, né? Então aí acontece algo que vai contra nosso senso comum,
né, que é imaginar que se eu estou sofrendo porque nós perdemos uma criança e eu choro escondido, eu estou protegendo ela de ter que se defrontar com essa dor novamente. Mas aí o efeito sai pela culatra. Isso muitas vezes separa o casal mais do que os une. Bom, queria demais agradecer a participação de vocês e nós ficamos por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.